Muito bem, Shalom Adonai. Abra a sua Bíblia comigo, aqui no segundo livro dos Crônicas, no capítulo de número 26. Você vai me acompanhar dos versículos 16, capítulo 26, versículo 16 ao 19. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti, Uzias: não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E quando você lê o versículo 20, diz que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Ele foi lançado fora do seu palácio, ele perdeu seu cargo. Quando a gente lê aqui o capítulo 26, eu quero falar sobre a arrogância, a petulância, a exaltação, a ufanação, a basófia deste rei. Este rei Uzias aqui é o mesmo Uzias do capítulo 6 de Isaías. Ele tem dois nomes na Bíblia. Se você ler 1 Reis capítulo 15, de acordo com algumas traduções, ele é filho de Amazias, ele também é chamado de Azarias. Porque era normal na cultura judaica um rei ter dois nomes. Um de nascimento, que era Azarias, que era o nome pessoal, que significa o Senhor ajuda. E outro quando ele assumiu o trono, que ele era chamado de Uzias, o Senhor é a minha força. Então isso era normal na cultura judaica. Estou só falando assim porque quando você lê encontrar o nome Azarias, você vai saber que filho de Amazias, que é o mesmo rei Uzias. Bom, esse homem, ele governou por um período longo, extenso, aproximadamente 52 anos. E isto que eu estou falando aqui é crucial para compreender o contexto do capítulo, uma vez que Uzias desempenhou um papel significativo na história do reino de Judá. É enfático quando as escrituras dizem que ele começou a reinar com 16 anos de idade, quando se tornou rei. E sua longa monarquia é um testemunho de estabilidade e de poder. Ele foi bem sucedido em vários aspectos do seu reino, sendo conhecido por suas habilidades militares e por fortalecer as defesas de Judá. Ele construiu torres, muros em Jerusalém, tornando a cidade mais segura. Ele foi interessado pela agricultura e pela engenharia, investindo em sistemas de irrigação e na melhoria das terras para aumentar a produção de alimentos. Esse homem foi muito próspero, simplesmente um rei extraordinário. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. Isso aqui é interessante. Esse homem caiu devido à sua presunção. Nós somos confrontados com uma virada dramática na vida e no reinado de Uzias, devido à sua presunção. Esse trecho nos alerta sobre os perigos da arrogância e da desobediência diante do sucesso e da prosperidade. Ouçam todos. Muitos que estão me ouvindo, a cadeira pode estar embaixo da roda gigante, mas uma hora fica em cima. Quando chegar em cima, não esqueça que você já esteve embaixo.
Quando você se tornar uma grande árvore, não esqueça que você outrora foi uma semente. Então, a presunção de Uzias, que era rei, porque o profeta trazia Deus para o povo, o sacerdote levava o povo para Deus, mas o rei governava. Então, após os anos de sucesso e prosperidade, Uzias começou a se considerar invulnerável e capaz de desafiar as leis estabelecidas por Deus. Porque essa passagem relata que em certo ponto ele se tornou tão orgulhoso a ponto de entrar no templo do Senhor e tentar oferecer incenso no altar, uma função reservada exclusivamente aos sacerdotes ungidos de Deus. Então essa ação foi um ato de presunção notável. Uzias, por mais que tenha sido um líder competente, não tinha autoridade espiritual necessária para realizar essa tarefa sagrada. Os sacerdotes eram os únicos escolhidos, designados por Deus para executar rituais religiosos. E essa ordenança era clara e inegociável. Então a tentativa de Uzias de desafiar essa norma revelou sua soberba e falta de respeito pela santidade do culto a Deus. Então o que é que acontece? Esse homem é repreendido pelo sacerdote Azarias. Azarias, o sacerdote principal, não demorou a confrontar Uzias pela sua presunção. Ele entrou no templo junto com 80 sacerdotes corajosos e com autoridade. Repreendeu o rei Uzias por sua imprudência, pela sua ação imprudente. Azarias lembrou a Uzias que somente os sacerdotes tinham permissão divina para oferecer incenso e que essa tentativa imprópria de invadir o domínio religioso era simplesmente inaceitável. Azarias também enfatizou as possíveis consequências da desobediência de Uzias, alertando-o de que sua atitude teria implicações severas. E a dele foi severa e irreversível. Essa repreensão não era um mero ato de confrontação com a monarquia, mas uma tentativa de trazer Uzias de volta à obediência aos mandamentos de Deus e ao respeito pelas tradições religiosas estabelecidas. Agora Uzias é castigado com lepra. Por quê? Infelizmente, a advertência de Azarias não foi suficiente para deter Uzias em seu caminho de desobediência. Porque nem todo mundo da igreja obedece às advertências. E quem não obedece às advertências vai colher as consequências. Isso é um fato. Um fato. O texto nos diz que enquanto Uzias estava irado com os sacerdotes por ousarem repreendê-lo, porque tem gente que não gosta de ser repreendido, algo dramático e trágico aconteceu. Enquanto ele ainda estava no templo, diante do altar de incenso, uma chaga de lepra apareceu em sua testa. Por que na testa? Por que na testa? Por dois motivos. Para ficar notório a todos e para mostrar que a presunção, que a arrogância, a petulância começa na cabeça. Os dons de Deus são importantes no coração. Mas do coração para a cabeça, a gente já disse que é um caracol com 45 centímetros. A sua queda e a minha está a 45 centímetros. Por isso que Charles Randall Spurgeon disse que os dons de Deus são bons, mas são perigosos quando eles saem do coração e vai para a cabeça. Então Deus fere com ele com lepra na cabeça. A lepra era uma doença temida e frequentemente considerada um castigo divino na antiguidade. Sua manifestação repentina e pública em Uzias não deixava dúvidas de que Deus estava agindo em resposta à presunção do rei. A lepra não apenas interrompeu drasticamente a vida e o reinado de Uzias, mas também o isolou do convívio humano, uma vez que a doença era altamente contagiosa. Que coisa, hein, irmãos? O castigo de Uzias com a lepra serve como um lembrete impactante da santidade de Deus e da importância de obedecer às suas leis. Ele também é um exemplo vívido dos perigos da presunção e da arrogância, especialmente quando se trata de assuntos espirituais. O orgulho de Uzias o levou a acreditar
que estava acima das normas divinas, mas como vemos, ninguém está acima da autoridade e da justiça de Deus. Existem muitos líderes presunçosos, arrogantes, petulantes. Meu Deus do céu, esta parte do capítulo 26 nos ensina importantes lições sobre humildade, obediência e reverência diante de Deus. Ela também destaca que o sucesso e a prosperidade podem ter testes tão perigosos quanto às adversidades, já que podem levar à complacência e à presunção. Vou repetir. Sucesso e a prosperidade podem ser testes tão perigosos quanto as adversidades, já que podem levar à complacência e à presunção. Você me entendeu ou não? Então a história de Uzias serve como um aviso para todos nós sobre a importância de permanecer humildes em todos os momentos, reconhecendo que nossa posição e realizações são sempre dependentes da graça de Deus. O mais interessante, ele é excluído do palácio devido à lepra. Depois de ser atingido pela lepra, em decorrência de sua presunção e desobediência, a vida de Uzias sofreu uma transformação poderosa, terrivelmente radical. Ele não pode mais continuar seu reinado como antes e foi excluído do palácio real. A lepra o tornou impuro, inapto para exercer suas funções reais, inclusive para entrar no templo de Deus. Por isso que quando você lê Isaías 6:1 diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Essa exclusão não era apenas física, mas também simbólica. Uzias, que antes era um dos líderes mais poderosos da nação, agora era uma figura marginalizada e isolada. A lepra o separou da vida que ele conhecia e o colocou em uma situação de humilhação. Este evento, meus queridos irmãos, dramático, é um lembrete da rápida reviravolta que a vida pode tomar e da importância de permanecer humilde e obediente aos princípios divinos, aos princípios de Deus, aos princípios da eternidade. Cuidado, cuidado. Como já dizia certa pensadora do passado, você é pó, não é porcelana. Guarde isso, Baruch Hashem, Deus te abençoe.